Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Bom dia! Está entrando no ar o programa Acertando as Contas com o Dinheiro Público. Hoje receberemos o professor de História do IFE, Fábio Siqueira, professor popular, militante do PT, sindicalista, homem muito ligado aí à política campista, conhece muito esses meandros do nosso poder municipal, estadual. Será um grande nome para nós entrevistarmos hoje e batermos aquele papo sobre a política nacional, a estadual e também a sucessão do ano que vem do prefeito Vladimir Garotinho. Temos aí já o Fabrício Fiô, meu amigo Léo, e na nossa companhia nós temos aqui o amigo Léo. E agora nós vamos às notícias do Jornal O Globo. Léo, tá pegando fogo a emenda que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. É aquela velha máxima. Ninguém quer perder poder, né, meu amigo? E logo o Globo, ele abre a manchete aqui dizendo o seguinte: nós temos aqui, STF diz que PEC do Senado é interferência no judiciário. Pegou pesado. Pacheco responde que decisão de um ministro não se sobrepõe ao Congresso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes criticaram ontem a aprovação pelos senadores da proposta de emenda constitucional que impede a suspensão de atos assinados pelos chefes do Poder Executivo e do Congresso por decisão individual. Tá aí, os caras não querem perder poder. Aliás, ninguém gosta de perder poder. Isso é um negócio bastante delicado. Nós temos aqui, sob alta pressão, Petrobras vai investir até 2028 102 bilhões de dólares. Olha que volume de recursos extraordinário. Quando se investe, nós temos mais emprego, mais renda, mais tributo para a nação, a economia é dinamizada e isso é muito relevante. Primeiro plano de negócio no governo Lula aumenta desembolso em 31%, reafirma investimentos no pré-sal e na margem equatorial e aposta em transição energética. Presidente da estatal, Jean Paul Prates, ganhou tempo para rever preços dos combustíveis após pressão da ala política. Nós temos mais aqui contas engessadas para analistas, calendários para emendas eleva risco fiscal. Temos Estado eficiente. País desperdiça 8,2 bilhões com obras paradas atualmente. Temos mais, para encerrar, desvios de armamentos do Exército dão um salto. Olha só que loucura. Houve 48 ocorrências envolvendo armas ou munição de janeiro a outubro deste ano. O maior número em uma década. Pois é, temos aí esse problema sério aí de desvio de armas do Exército. É uma coisa que tem que ser olhada com carinho pelas nossas autoridades policiais. Primeiro grupo liberado pelo Hamas terá 13 reféns
A Cruz Vermelha deverá receber crianças e mulheres às 11 horas de Brasília, 9 horas após o início do cessar-fogo. Estado e Metrô Rio avançam para retomar obra da Estação Gávea. Que bom, Léo, aí. Olha. Obra da Estação Gávea é uma coisa interessante ali. E obra civil, a gente sabe que sempre gera emprego para o pessoal da construção civil. Isso é um ponto positivo. Acordo prevê extensão da concessão e precisa de aval do TCE. Obras da estação da linha 4 está parada desde 2005. Pois é, essas são as notícias do jornal O Globo e o nosso amigo Léo vai fazer agora o resumão da semana enquanto nós compartilhamos aqui o nosso programa para os nossos amigos. Léo, bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo José Alves, sempre um prazer estar aqui. Bom dia, Josiel. Bom dia, Derek. José não chegou ainda, né? Bom dia, Derek. Tá chegando. Bom dia você que está nos assistindo pelo Facebook da Rádio Aurora, pelo site da Rádio Aurora, pelo Instagram, pelo canal 171 do aplicativo Sol TV e pela TV da Infoline. Zé, a notícia importante que aconteceu essa semana aí foi a eleição, né, do Javier Milei como presidente da Argentina. O candidato de extrema-direita, ultraliberal, anarcocapitalista, recebeu 55,6% dos votos contra 44% do segundo lugar. Foi o segundo turno da eleição da Argentina. Ficou em segundo lugar o Sérgio Massa, candidato da esquerda, né, atual ministro da Economia de Alberto Fernandes. A Argentina que está vivendo uma situação com inflação muito alta. O Sérgio Massa perdeu para o Javier Milei e agora a gente vai descobrir, agora que é hora da verdade, né? Brizola falava que ganhar a eleição é difícil, mas governar é mais difícil ainda. E a Argentina é um país cheio de problemas. Agora a gente vai descobrir o quê? Javier Milei vai cumprir o que ele prometeu durante a campanha ou será que aquele radical era só um personagem para mobilizar suas bases eleitorais? Eu acho que eu sou um personagem, porque já tá mudando o cante, já tá querendo, já mandou um abraço para Xi Jinping, da China, já tá pedindo a Lula para comparecer a posse. Pois é, porque ele falou durante a campanha que ele não iria conversar nem com Xi Jinping, nem com Lula, porque eles eram comunistas. Só que a China e o Brasil são justamente os maiores parceiros comerciais da Argentina, né? Então ele já começou a afinar. Ele tinha prometido também, Zé, trocar o peso, a moeda argentina, pelo dólar. Dolarizar completamente a economia, acabar com a moeda nacional. Aí a pergunta que eu faço, como é que ele vai fazer isso, Zé Alves, se a Argentina não tem nem reservas de dólar para comprar, para importar, para comprar petróleo, né? Como é que ele vai substituir a moeda local? Também prometeu que vai acabar com o Banco Central. Vai. O Zé Alves, que é economista, ele vai acabar com o Banco Central, Zé Alves? Que governo. Rapaz, se esse cara botar aí 1/3 do que ele falou em prática, ele tá fora do governo um mês. É verdade. E tem outro problema que é o seguinte, gente. Ele não é ditador da Argentina, tá? A Argentina é uma democracia, ou seja, ele precisa da aprovação do Congresso Nacional, do Senado, onde ele tem minoria. O seu partido, a Liberdade Avança, cresceu muito nessa eleição, mas continua minoritário. O peronismo domina a Câmara. Será que ele vai conseguir fazer tudo isso sem o apoio do Congresso? Né? Ele também quer privatizar tudo, quer privatizar inclusive a petroleira argentina, a YPF, e aí é oportunidade também. Se ele for privatizar mesmo, será que o Brasil podia comprar uma estatal argentina por merrecas, Alves? Mas é importante. Oportunidade. O patrão ficou maluco. Liquidação na Argentina. Black Friday. Aproveita a Black Friday. Já começa hoje, né? Já bota Milei para vender a YPF, né? Inclusive, a YPF, ela já foi privatizada no passado. A Cristina Kirchner chegou em 2012, restatizou. Tá certo? Então isso na Argentina é uma coisa normal, né? Pois é, e aí tem o seguinte também, boa parte do eleitorado do Javier Milei são eleitores jovens, desencantados com a política, né, que estão acreditando nessas ideias neoliberais, mas isso não é uma novidade, né? Zé Alves lembra do governo de Carlos Menem, que foi um governo neoliberal radical também e levou a Argentina pro buraco. A Argentina entrou numa crise, é que essa geração da Argentina não lembra. A Argentina entrou num buraco, ela trocou de presidente, mas 4 vezes no ano. Renunciou o presidente, renunciou Della Rúa.
rua. Tivemos lá também o Curralito. O Curralito é o confisco dos ativos, da poupança, como teve aqui também a Zélia Cardoso com o Fernando Collor de Mello. A direita, essa direita vestal, né? A direita moralista, né? Que não rouba, não é verdade? Pois é, confiscou a poupança. Não foram os comunistas, não foram os capitalistas que confiscaram a poupança do povo brasileiro, deixando muita gente aí sem dinheiro. Pois é, e Fernando Collor já deveria estar na cadeia, porque ele foi condenado em última instância e está faltando o quê para execução da pena dele, Léo? Pois é, boa pergunta. Tá faltando o quê? Pro coronel de Alagoas ver o sol nascer quadrado. E a Globo saiu de lá, rapaz. A Globo deixou a família numa situação difícil. Ih, rapaz, eles tinham lá a repetidora da Globo e a Globo parece que suspendeu a concessão deles. Suspendeu, não quer mais conversa. O negócio lá, o bicho pega lá em Alagoas também, que tem Arthur Lira, né? Tem o Renan Calheiros lá, a política é doideira. Eu acho que a nossa aqui de Campos é doideira, mas a Alagoas também não é brincadeira. Essa semana aí, como o Zé falou, a gente teve a votação no Senado, né, que aprovou a tramitação acelerada, um projeto de lei que limita as decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas de ministros do STF. É uma queda de braço entre os poderes, né, Zé? Faz parte da política, né? Essa divisão dos poderes é para ter essa tensão mesmo, uma equilibrar a outra. Mas o interessante foi o seguinte: o PT, a bancada do Partido dos Trabalhadores, do governo, votou contra a PEC, porque o Lula está aí, né, bem alinhado com o STF, até porque o STF está punindo as pessoas envolvidas na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, mas teve alguém que roeu a corda, Zé Alves. O Jacques Wagner, senador pela Bahia, votou a favor da PEC, olha só, e rachou a base do PT. Estão dizendo aí que com isso o Jacques Wagner quis se aproximar do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, visando facilitar a aprovação das pautas econômicas do governo no Senado. Acho que isso não foi por acaso, eles calculam tudo ali é calculado. Jacques Wagner é macaco velho, né? E ele é muito ligado ao presidente Lula, ele não faz nada sem... Então tá tudo combinado, né? Eu acho que é tudo combinado, é tudo calculado milimetricamente. Pois é. Então o governo quer apoio do Senado para aprovar suas pautas econômicas. Numa semana que a gente teve uma notícia ruim aí na economia, que foi elevada a projeção de déficit primário, né, de 0,41 bilhões para 0,77 para 177 bilhões, desculpa, que corresponde a 1,7% do PIB. E aí a gente falou aí da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Essa semana teve a notícia triste, teve a morte, tá, de um dos réus pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, o Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, que ele morreu no complexo penitenciário da Papuda, onde ele aguardava julgamento. Os bolsonaristas aproveitaram o episódio, né, para tentar fazer uma comoção em torno da morte do Clériston, dizendo que foi uma pessoa que morreu, um réu, morreu sob a custódia do Estado brasileiro. Seus advogados haviam solicitado, né, liberdade provisória, porque ele tinha laudos médicos de problemas de saúde, e o Estado, o STF, não soltou o Clériston, ele acabou morrendo na prisão. Nossa. A questão é a seguinte, né? Agora os bolsonaristas descobriram a pauta dos direitos humanos. Bolsonaro passou a vida inteira dizendo que os direitos humanos era abre aspas, isso é a palavra do Bolsonaro, esterco de vagabundagem, né? Tá aí, agora os bolsonaristas estão defendendo direitos humanos e tá certo. Tem que averiguar o que aconteceu, é lamentável o episódio da morte do Clériston, né? Independente se ele seja condenado por esse crime de tentativa de golpe, ele estava sob a custódia do Estado brasileiro. A gente lamenta a morte, como qualquer pessoa. Pra família, mas é isso aí, gente. Direitos humanos é uma pauta séria. Agora vocês aprenderam alguma coisa. Será que aprenderam? Será que aprenderam? Ou só vale pra bolsonarista morto? Né? Pois é, vamos ver. Outra notícia importante, Zé, o programa Mais Médicos voltou e voltou com tudo.
A gente teve número recorde de inscrição de brasileiros. 3.436 brasileiros se inscreveram. Dos inscritos mais médicos, só 6 não são brasileiros. Tem lá 3 venezuelanos, 2 cubanos e um haitiano. E esse era um problema do programa anteriormente, porque os médicos brasileiros não se inscreviam para o Mais Médicos. Porque qual é o objetivo do programa Mais Médicos? Dar assistência médica em comunidades distantes. Geralmente são cidades muito longe, isoladas, aí os médicos não querem ir para esses lugares, mas dessa vez teve muito brasileiro se inscrevendo, e aí a meta do governo, hoje são 18 mil médicos envolvidos no programa, a meta é chegar a 40 mil até 2026. São bem remunerados esses médicos. Inclusive, Léo, é importante a gente ressaltar, eu acho que é por aí, a conjuntura mudou um pouco, porque quando foi lançado o Mais Médico, lá atrás, no governo Lula, há 15 anos atrás, tal, a gente não tinha esse número de oferta de mão de obra de médicos no mercado de trabalho. Hoje aumentou muito porque a gente sabe que tem muitas universidades aí de medicina, muitas faculdades, e estão formando muita mão de obra jovem. Então, eu acho que também está relacionado a essa variável também. Mas você tem uma oferta maior, é um emprego interessante. Me parece que o salário é em torno de 15 a 20 mil reais, se eu não me engano. Se todo mundo se inscreveu, porque é interessante. É interessante e tem mão de obra. Então, eu já vi, inclusive, o nosso amigo Vladimir Garotinho, bolsonarista, que apoiou Bolsonaro aí, comemorando os 70 médicos do Mais Médicos em Campos. Pois é, então tá aí o prefeito reconhecendo a importância desse programa que foi aí difamado, foi aí maltratado por uma camada da sociedade que só pensa em si mesmo, não pensa no coletivo, não pensa no bem-estar social. Então, o programa Mais Médico é um programa fantástico, é um programa avançado que vai atender realmente a saúde primária, a base, é onde tem o problema. Com isso, Léo, você segura, você retém lá os problemas menores, porque você vai ocupar a rede de saúde com problemas menores, que pode ser resolvido com uma conversa, pode ser resolvido com dipirona. Você não precisa estar no Ferreira Machado por conta de uma dor que pode ser resolvido lá na base. Né? Então, exatamente. É importante, sim. É importante o Mais Médico, sim, e é um grande avanço para a sociedade brasileira. E nós vimos a importância do SUS na pandemia. A mídia sempre criticou o SUS, a saúde privada sempre criticou o SUS. No momento em que o sapato apertou e a pandemia começou a matar muita gente, a saúde privada não deu conta, quem segurou a peteca foi a saúde pública, o SUS, e a mídia corporativa teve que se redimir, elogiou o SUS, a sua importância. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o povo estava morrendo de Covid porque lá não tem saúde pública, não tem SUS. Pois é, pessoal, o mercado fechou e quem ficou para socorrer a população foi o Estado. O governo chegou com dinheiro, com auxílio, com remédio, embora nós tínhamos no poder um maluco aliado do Covid, que estava fomentando o problema, mas mesmo assim o Brasil comprou vacina e vacinamos a população e tivemos esse número de mortos, poderia ser menor se não tivesse, né, um deslocado no poder. Não, inclusive, Zé, esse bolsonarista que morreu lá no presídio, uma das comorbidades que ele tinha, os problemas de saúde, era uma miosite derivada do Covid, né? Olha só, ironia do destino, né? E aí o cara foi preso tentando dar golpe por causa de um presidente negacionista durante a pandemia. E que se vacinou e disse que não se vacinou. Ele ainda está recebendo processo por fraudar cartão de vacina. Cartão de vacina. Pelo amor de Deus. Que nível que nós chegamos. Graças a Deus que isso ficou no passado. Pois é, mas vamos lá. E aí, outra notícia aqui da nossa região.
foi adiada, Zé, mais uma vez, a entrega da ponte de integração entre os municípios de São João da Barra e São Francisco da Bapuana, né, que tinha sido prometido para 2023. Aí o Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, já anunciou que foi adiada a entrega, previsão para entregar em 2024. E aí, vão entregar em 2024, Zé? Ou será que vão adiar de novo e a população de São João da Barra e São Francisco vai ficar esperando? Olha lá. Olha lá, poxa. O Derek botou aí. Olha o Derek com break news aí. Break news. Deixa lá que ele vai atender o nosso convidado. Enquanto isso, a gente fala aqui o seguinte... A ponte da integração, né? Bota pra gente um break news aí. Olha lá, a ponte da integração com mais de 90% da obra executada. Tá bonita a ponte. Tá bonita. Rapaz, local bonito. Aprazível. Tá aí, ó. Isso é importante, a conexão. Pois é, pessoal. Olha aí a ponte aí da integração. Só tá faltando 10%. Eu acho que a cabeceira de São Francisco, ali, aquela parte, nós temos que cobrar das nossas autoridades constituídas, a prefeita a ex-prefeita Carla Machado, deputada estadual. Vamos falar dela aqui. Partido do meu amigo Fábio Ribeiro, Fábio Siqueira, que tá chegando aqui. Desculpe a gafe, meu amigo, que Fábio é meu colega da UENF, tá no meu subconsciente. Um abraço para Fábio Ribeiro aqui, ex-presidente da Câmara, secretário de Obras. Chega, meu convidado. Chega aí. Desculpe aí a gafe, meu amigo. E aproveita e vamos comentar logo de chegada aí, a ponte da integração. O que tá faltando para terminar a ponte? Fábio. Tudo bem? Bom dia, meu amigo Fábio. Tamo aí, que prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa, Guilherme. Tamo aí, senta aí. Vereador Fábio Ribeiro é gente boa. Fábio Ribeiro é gente boa, mas não é o Fábio Siqueira. Pode não estar sempre bem acompanhado, mas é gente boa. É gente boa. Bom dia, Fábio. E aí, Fábio? Tudo bem com você? Tudo bom, Zé? Bom dia, Léo. Bom dia, prazer. Bom dia a todos os ouvintes aí. Telespectadores também. Também. Fala internautas, né? Aí, Fábio, você já vai chegar matando. Bota o break news aí, meu amigo, pro amigo. Aí, Fábio, disseram que foi adiada mais uma vez a obra da ponte da integração. A conclusão, o que tá vendo? Foi você que é homem dos meandros políticos, do mundo político, campista, e tem uma deputada legítima, Carla Machado, lá com vocês, estadual. E aí? Olha, Zé, essa questão de obras públicas, muitas das vezes, né, a gente sabe que você, que entende muito mais de economia que eu, né, sabe que às vezes essas coisas esbarram no setor de execução, né, de orçamento. Nós tivemos aí vários problemas mesmo com as obras do PAC durante o período do governo Temer e governo Bolsonaro. Agora essa é uma obra que eu acho que é estadual, né? Na verdade. Sim. Apesar dos rios de dinheiro, literalmente, da venda da SEDAI, parece que essa não foi uma das prioridades, né? Então, fica difícil a gente especular. Seria interessante, né? Não só a nossa companheira, amiga, deputada Carla, mas todos os representantes da região aqui na Alerj e os demais deputados também. Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj. Pois pressionar o governador, o deputado Rodrigo Bacelar, que tem esse espaço político de influência junto ao governador. Obrigado, Léo. Para que isso tenha consequência, né? A gente fica na expectativa aí que o governo estadual se posicione e justifique aí esse novo cronograma. E é um lugar bonito, né? Aprazível, né? Tá ficando bonito aí. Eu acho que falta só a parte de São Francisco que tá faltando concluir. Eu acho que há 30 anos a gente ouve falar dessa obra, né? É mais de 30 anos, né? Então, esperemos que seja concluído o quanto antes. Léo, você quer concluir o seu resumo pra gente começar? Então, aí o resumo a gente termina com um assunto aqui polêmico que o Fábio pode ajudar a gente pelo seguinte. Programa passado a gente teve aqui o Gilberto, né, do diretório. Meu amigo Gilberto. Nosso amigo Gilberto, abraço pro Gilberto. Então, o Gilberto, que é do diretório do PT aqui em Campos, é pré-candidato a vereador, né? A gente teve uma conversa muito boa, a gente conversou aqui sobre quem seria o candidato do PT em Campos, se o Jefferson, reitor do IFE, fosse a deputada estadual Carla Machado. E o Gilberto explicou a situação, que existe essa disputa dentro do partido. E aí, o programa teve uma grande repercussão.
né? O Caio Viana, candidato que é deputado federal, ele foi pra internet. Você tá com prestígio, seu perfil foi o canal do povo da discórdia. Foi ali, né? Pois é, o Caio divulgou lá um corte. Quem quiser seguir lá pode seguir. Se tiver um deputado federal comentando assim uma postagem minha. É prestígio. Eu seria candidato. Pois é. Se tiver um deputado federal comentando uma postagem minha, seria candidato. Perfeito. Pois é, o deputado federal foi lá no meu Instagram e comentou, mas ele fez um comentário, um ataque muito duro à deputada Carla Machado. Falou que Carla não é de esquerda, fez várias acusações, repercutiu na mídia, a Carla respondeu, e aí a Carla se envolveu mais uma polêmica essa semana, porque ela votou a favor da concessão da medalha Tiradentes a Michele Bolsonaro, né? Que esse era o giro que tinha terminar aqui. E aí, nessa votação, a bancada do pessoal do Rio votou toda contra, e a deputada do pessoal, Renata Souza, falou o seguinte no seu voto: ela votou contra a concessão da homenagem porque ela disse que a Michele Bolsonaro já tem joia demais. Não precisa de medalha. É muita agregação de valor. Né? Mas aí a Carla Machado votou a favor da concessão da medalha para Michele Bolsonaro. E aí, Fábio, o que tá pegando aí? Como é que você vê essa disputa entre a Carla e o Jefferson? E essa entrada de sola do Caio na Carla Machado? Como é que você vê essa situação? Olha, Léo, eu acho, né, para os internautas e ouvintes que prestigiam sempre o programa aqui, acho que não tem muito o que acrescentar o que o companheiro Gilberto, meu amigo Gilberto, colocou aqui semana passada. Acho que ele colocou com muita propriedade. Nós temos um cenário, né, onde o professor Jefferson Manhães, meu reitor lá no IFE, vem fazendo um exercício muito bem feito de diálogo da sua pré-candidatura com amplos setores do diretório do Partido dos Trabalhadores já há meses, que é absolutamente legítimo, é um quadro importante do nosso partido, da nossa cidade. Mais recentemente, a deputada Carla Machado, possivelmente informada juridicamente de uma controvérsia naquela tese do TSE sobre o que eles chamam de prefeito itinerante, que não seria bem assim. Eu ouvi de um advogado experiente o que justificaria um pouco o movimento dela, porque aí a questão de lei, eu não sou advogado, mas a gente é curioso, né? Pelo menos língua portuguesa a gente sabe, né? Então, o que o jurista falou para mim é que o texto da lei eu não conheço, mas a pessoa competente e versada em direito eleitoral, na verdade, ele é mais interpretativo do que outras áreas do direito. Então, segundo o jurista que me informou, a lei fala em mandato que sucede. Então, logo, a tese seria que o mandato que sucede, no caso da deputada Carla Machado, não seria o segundo consecutivo mandato de São João da Barra, onde ela renunciou e foi sucedida pela prefeita Carla Capucci. Um abraço para a prefeita Carla Capucci também, se estiver nos ouvindo. Então, ela estaria sendo orientada no sentido de que ela poderia ser candidata aqui em Campos, porque o mandato que sucede seria o mandato que ela está exercendo de deputada estadual. Então, talvez, orientada juridicamente, ela trouxe o domicílio eleitoral dela para cá, mas isso é muito recente, isso tem 30 dias, mais ou menos. Então, assim, como o Gilberto falou aqui, não vou ficar repetindo o que o Gilberto falou, acho que boa parte dos que estão ouvindo e das que estão nos ouviram semana passada, é isso. O partido tem equilíbrio, tem respeito, são dois quadros importantes. Como o Gilberto destacou aqui, é bom que eles tenham conversado, estão em entendimento. Nós precisamos dos dois. Seja candidato Jefferson, nós vamos precisar do apoio da Carla. Seja candidata Carla, nós vamos precisar do apoio do Jefferson. Diria eu que pode ser até um prenúncio de uma bela dobrada para as eleições de deputado daqui a 3 anos. Sim. Tá? Jefferson tem um perfil de atuação na educação na rede federal, poderia ser candidato a deputado federal,
e a Carla, novamente, candidata à reeleição de deputado estadual. Então é bom que eles estejam, são quadros maduros, experientes, que estejam em entendimento, e como o Gilberto disse, vou concluir, porque não vou ficar repetindo, o diretório está tratando isso com muito respeito aos dois e esperando a definição da situação jurídica da Carla, para que, se ela apresentar o pleito, isso possa ser tratado de forma dialogada, equilibrada, respeitosa e buscando sempre a unidade do nosso diretório. Eu voltei agora, depois de quase 14 anos, voltei ao diretório municipal, na plenária que nós tivemos esse ano, convidado pelo Danilo, que é o nosso companheiro no executivo, assim como o Gilberto. Gente boa demais, Danilo. Convidado pela minha amiga Odisseia, presidenta do diretório, que foi minha companheira no CEP por mais de 10 anos na direção do CEP. Então, eu aceitei esse desafio. Eu tinha tirado um sabático longo desde 2009, porque também eu estava desde 96 a 2009 na executiva municipal. Então, depois, política, representação sindical, são coisas que a gente tem que compreender assim, como representações, né? Senão você perde um pouco a referência da base, da sociedade. Então, estou voltando agora com uma missão muito específica, que o Gilberto também tratou com vocês aqui semana passada, de auxiliar um GT que é coordenado pelo professor Luciano, para que a gente possa cumprir esse objetivo prioritário do partido, que é retomar um espaço na Câmara Municipal. Então, acho que esse é o cenário que está colocado, né? E acho que vamos resolver a possível... se houver disputa saudável entre a deputada Carla e o professor Jefferson, nós vamos decidir isso no diretório. O Gilberto também disse aqui, já não é mais obrigatória, pelo que o Diretório Nacional aprovou, a questão da realização das prévias, se houver uma maioria qualificada no diretório. E nós acho que podemos construir isso com maturidade, e com equilíbrio, com respeito aos dois importantes quadros que estão colocados aí. Muito bem, eu gostaria de perguntar também, pertinente a esse contexto, como que fica a legítima candidatura a prefeito do nosso amigo Hélio Anomal, do diretório também. E aí, meu Pois Deus? Faltou colocar também, está incluído nesse pacote aí, né? Porque a pergunta veio um pouco direcionada, mas o companheiro Elinho, meu amigo, ilustre botafoguense, sindicalista, também colocou seu nome e, no momento certo, o diretório também vai considerar a pré-candidatura dele, como as outras duas que eu já mencionei aqui, que vem tendo mais repercussão em termos de mídia, na verdade. Mas internamente no partido, todos e todas serão tratados, né, pelo diretório com a mesma deferência e dentro dos critérios regimentais e das normas estabelecidas pelo Diretório Nacional. Não pode rasgar o regimento, não é verdade? Exatamente. Não pode rasgar a Constituição e nem sentar sobre ela, não é verdade? Vale o que está escrito. Ipsilíteres, ipsilíteres. Isso não é fala de miliciano, não. Isso é fala mais romântica, de tempos mais idos, apesar de ter virado agora série aí, né? Que fala mais de miliciano do que de jogo do bicho, na verdade. Ainda bem que você fez essa ressalva. Mas eu vou aproveitar, Léo, antes que você faça a sua pergunta, já dentro desse contexto aí. Até, Fábio, ontem eu estava com o nosso amigo Luiz Fernando Rocha, ali do FUR, Bierkoff, né? Homem que gosta muito de você. Falou, Zé, quero ver você apertar Fabinho lá. Ih, rapaz. Se você começar a apertar Fabinho, eu vou apertar também. Ele tá ouvindo a gente aí. Eu já mandei aqui pra ele. Ele gosta muito de você. Ali é um espaço muito agradável, lá do nosso Eliabe, né? Sem dúvida. A gente está sempre ali perto ali do IFE. Nosso amigo Hélio Gomes. Hélio Gomes. Amigo querido, quase cliente sócio lá, tá sempre lá. A gente vai lá prestigiar e tomar aquele café gostoso lá do Eliabe. Hélio Gomes e Mauro estão sempre ali. Maurinho, reduto dos dois. Ali a gente tem que pedir Maurinho comentou, nosso amigo, quando eu postei aqui a arte que vocês mandaram. Mauro. Mandou um abraço para vocês. Um abraço para ele. Mas, Fábio, a questão minha é o seguinte, a gente olha com preocupação a candidatura do PT, seja ela qual for, porque a gente vê o seguinte, a correlação de força que está sendo construída ali é somente com os partidos de esquerda. A gente sabe da dificuldade que existe no contexto eleitoral de Campos,
os partidos de esquerda. Nós temos Lula, por exemplo, no cenário nacional, que nunca se elegeu com uma chapa puro sangue. Vamos usar essa metáfora, muito bem? Lula só se elegeu pela terceira vez ou quarta vez, né? Porque sempre veio sendo derrotado, quando ele caminhou para o centro e buscou uma fatia com o PL, juntamente com José de Alencar. Marcelo Freixo, a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve o descaramento, eu vou dizer, o eleitorado do Rio de Janeiro, de eleger Marcelo Crivella com medo de Marcelo Freixo, porque Marcelo Freixo era comunista. Aí a população do Rio veio... Às vezes, às vezes medo literalmente, né? Eu acho que no estado do Rio nós temos uma questão muito grave. Hoje eu brinquei aqui agora no xiste da série, que são as áreas conflagradas pelas milícias, né? Então, às vezes, o medo é literal. Sim, né? E o Marcelo Freixo tem um cara... Ontem eu conversava com uma professora, o Marcelo Freixo tem esse simbolismo do enfrentamento das milícias. Tem. Até pela situação envolvendo o irmão dele. Né? Então, ontem eu conversava com uma amiga e dizia assim, olha, o Rio de Janeiro só vai encontrar um rumo se houver... A gente tem que ter muito cuidado, porque nós tivemos uma péssima experiência aqui com a questão da intervenção. Mas é preciso uma ação específica de segurança pública do governo federal para retomar o controle e a ordem pública em áreas conflagradas do Grande Rio, da capital e adjacência. Né? Porque é isso, esse medo que você falou, muitas das vezes é uma ameaça direta mesmo à vida e à segurança das pessoas. Sim. Mas aí o Rio elegeu Marcelo Crivella com medo dos partidos de esquerda, como você bem fez essa abordagem aí também, tem pertinência, e o Rio viu o que foi o governo Marcelo Crivella. Gente que sempre sempre foi oposição a Eduardo Paes, agora pediu Eduardo Paes de volta Eduardo Paes, que viu o governo lamentável que fez Marcelo Crivella. Então, a gente viu que lideranças maiores tiveram dificuldades quando optaram somente pelas chapas puro sangue, pelos partidos de esquerda. E aqui em Campos a gente verifica que todos os partidos de direita, de extrema direita, já estão cooptados, tanto pelo prefeito Vladimir, dentro do governo, com todas as benesses, e pelo Rodrigo Bacelar, com todas as benesses também, porque a gente sabe que a LERJ hoje, ela tem lá um cabidão de emprego de campista. Inclusive, nós temos o ex-prefeito de Campos, que é subdiretor de informática. Poxa, Rafael, eu pensei que o prefeito de Campos poderia, pelo menos, ocupar a diretoria de informática. Complicado. Para mim, é uma crítica. Deve ter um técnico da diretoria. Tá certo, Fábio? E, Fábio, mais ainda... O Rafael é advogado. É advogado. Mas não dá para ex-prefeito de Campos, uma cidade que tem a importância econômica, política, deu 2 governadores ao estado do Rio de Janeiro. Mas ele é servidor público aqui, você sabe. Eu sei. Deve estar numa situação quase de permuta, né? Então, mas aí, Fábio, aí é o seguinte, né? Aí a gente vê o seguinte, né? Que há esse óbice, e além do mais, né, é uma cidade que deu 65% dos votos a Bolsonaro. Como que vai ficar a candidatura do PT somente com essas forças políticas de esquerda? Você acha que a candidatura do PT, seja ela o candidato que for, consegue levar essa eleição que está aí, segundo Vladimir, ele ganha no primeiro turno para o segundo turno, Fábio? Olha, Zé, eu vou começar pelo final da sua pergunta. Vocês me colocam numa situação difícil, que eu venho aqui uma semana depois do Gilberto, vou repetir tudo que o Gilberto falou aqui, mas vou cumprir esse papel. Você tem a sua opinião. Vou repetir. Mas nós estamos muito afinados, vou repetir. Assim, você fala 65%, né? De votos para Bolsonaro, eu diria o seguinte: há um erro de leitura, na minha opinião, sim, em relação a isso. Quando a gente fala assim, 65% de votos para Bolsonaro, nós temos que lembrar, primeiro, que todos nós aqui sabemos, somos experientes, os nossos internautas também.
O poder que numa cidade como Campos, historicamente, para ficar aí nos últimos 35 anos, a máquina municipal joga no processo. Então, não é que o Bolsonaro teve 65 votos de opinião aqui em Campos. É que o prefeito de Campos fez campanha ativamente para o Jair Bolsonaro. A máquina, né? Sim. A máquina Ponto. pesada. Houve a liberação de alguns poucos quadros valorosos. Vai, ilustradora. Isso. Uma meia dúzia de secretários muito valorosos que conseguiram a liberação para defender com coerência a sua opinião. Mas na hora H, nós percebemos que eles ficaram mesmo com os seus votos pessoais, muito valorosos, nós agradecemos e temos orgulho de termos caminhado junto. Mas do ponto de vista da influência da máquina pública nas áreas mais populares da cidade, a família Garotinho entregou e combinou e aderiu a Bolsonaro. Então eu acho que é correto a gente dizer: Jair Bolsonaro teve 65% dos votos em Campos, com o apoio da família do clã Garotinho e o rebatimento que isso tem na máquina pública do município nos últimos anos. É verdade. Né? Então, não é que quando fazem Campos é uma cidade bolsonarista, é o que o Gilbertinho falou aqui semana passada. Campos é uma cidade conservadora. Todos nós sabemos. Vem lá do integralismo, né? Não vou dar outra história aqui, mas nós sabemos. Pode dar. Agora, não quer dizer que isso signifique que Campos hoje seja uma cidade bolsonarista. Eu diria que Campos tem sido uma cidade muito mais garotista do que bolsonarista. E na medida que os garotinhos apoiaram abertamente o ex-governador Antônio Garotinho, que está muito midiático também, né? Sempre foi, né? Mas midiático, eu digo, ele era do rádio. Agora ele está midiático nas redes sociais, tá? Da influência. Me expressei mal, né? Ele atualizou. Então, isso é uma afinidade também com o Jair Bolsonaro, que adora uma internet. Sim. Né? Mas o Garotinho foi para a internet dizer claramente: presidente Bolsonaro, desde o primeiro turno. Então, é ruim algumas análises que a gente vê que parece que os garotinhos não tiveram nada a ver com 65%. Não é verdade. É um componente decisivo para a votação do Jair Bolsonaro em Campos, o apoio do prefeito e da sua família com a influência política que eles têm aqui. Bom, vamos à sua pergunta. Só que eles não têm hegemonia. Né? A tal da pacificação era, no máximo, uma trégua. Né? Voltamos aqui à polarização, a faixa de Gaza na política campista voltou à ordem do dia aí. Né? Então, assim, eu acho, do ponto de vista tático, também o Gilberto mencionou isso que eu vou ter que repetir, do ponto de vista tático, uma análise mais atenta do processo, percebe que alguns players importantes, que você até já destacou, né? O deputado Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, trabalham com um cenário que, para que o prefeito, com o poder que tem de intervenção, todo prefeito e toda prefeita sai em vantagem na disputa, salvo casos, exceções, como foi o caso, por exemplo, do Rafael Diniz. Nós citamos aqui a conjuntura específica e um desempenho também questionável, a gente deixa isso para outra oportunidade. Mas o prefeito sai em vantagem. Então, quem vai disputar isso, não só o PT, mas os outros pré-candidatos dos outros partidos, vão trabalhar com a lógica que, no primeiro momento, é desfazer essa confusão que parte da imprensa campista faz de aprovação, ainda assim uma aprovação questionável, né? O Gilberto pontuou muito bem aqui também semana passada. Uma cidade que não tem transporte. Olha, esses dias minha mãe estava na igreja, uma amiga dela lá passou mal, foi levada, estava o hospital mais perto, era o Hospital São José, que é um hospital importante, que atende ali o setor da Baixada. Não tinha dipirona no hospital, não tinha aquela agulha para fazer o scout, fazer o acesso. Quer dizer, a saúde de Campos vai mal, né? A saúde de Campos vai mal. As pessoas que conhecem de dentro dão esse feedback, apesar de haver comentários infelizes da parte de setores da gestão, de que as pessoas vão no hospital público pegar atestado, né? Infelizmente há quem veja a coisa dessa forma, cada um vê a situação do ponto de vista do seu interesse, né, estratégico.
Mas nós sabemos que o cidadão, a cidadã que precisa da saúde pública do SUS, não encontra nos diversos hospitais. O Hospital Ferreira Machado cumpre um papel fundamental, tem servidores valorosos, salvam vidas todo dia, mas as condições de trabalho, as condições de infraestrutura da saúde pública em campo é precária. O transporte público dispensa como dá um programa que se a gente for discutir. Aliás, a falta de transporte público. Né? Então eu fico curioso com essa análise de aprovação. Até porque essa questão, você sabe disso, né, Léo também, a questão de metodologia em pesquisa de opinião é uma coisa que pode gerar estatisticamente distorções grandes. Né? Enfim, eu acho que todo mundo está mirando, e o PT também, né, para ser objetivo agora responder a sua pergunta. O PT considera que o primeiro passo é se colocar no segundo turno. Agora, você tem razão. É importante conversar com outras forças que não estão já definidas em lançar candidata própria, mas com os quais a gente pode dialogar. O Gilberto citou aqui, temos o PSB, né, que é um partido que a gente pode conversar. O próprio PSDB, amanhã eu devo tomar um café com meu amigo Lézer Beethoven para tratar de um outro assunto, mas nada impede que no final a gente marque um outro café para conversar sobre isso também, né? Eu acho que o PT está atento a isso. A importância, você tem toda a razão, de tentar ampliar. Nós temos o arco de aliança, né? Nós temos uma federação que já é o ponto de partida, os camaradas do PCdoB e os companheiros do PV, que vão estar compondo também, como o Gilberto deixou claro aqui, no que a gente está construindo em termos de GT para a candidatura proporcional, vereador, vereadora, mas é preciso tentar ampliar também na candidatura majoritária. Você tem toda a razão. Perfeito. Léo, e aí? A pergunta do nosso amigo Fábio. Antes de fazer a pergunta... Josiel tá na área aí, ó. Aqui, ó. Josiel chegou. E o Breaking News, Josiel? E o Breaking News? Com a sua camiseta do Chicago Bulls. Timaço do Michael Jordan. Quem viu, lembra. E a camiseta do Jordan. Michael Jordan, lenda. Está aqui, ó, o Fabrício Fiô. Bom dia, Fabrício, sempre assistindo a gente aqui. Agradecer ao Fabrício pela audiência. O André Camacho, ó, bom dia, excelente programa, levando informação à população. Logo mais estaremos aí, Léo. Saudações, verdade. André Camacho é lá de Miracema, tá vindo pra cá. Queria aproveitar para fazer um convite pro meu amigo Zé Alves, meu amigo Fábio, para você que tá assistindo às 18h30, hoje, sexta-feira, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, vai estar aqui em Campos, numa reunião aberta no CIPROSEP, no Sindicato dos Servidores do Município, ali na Beira Valão, perto do mercado, às 18h30, só chegar lá, que é o deputado Glauber Braga, que quer bater um papo com você sobre as nossas demandas, nossos problemas aqui no município, que são muitos. O pessoal em rede também é uma conversa boa. Estamos aí. Não vai ao centro, como você falou, se mantém no bloco de esquerda, mas é importante ampliar. Verdade. E aí, né, falando dessa questão de ampliado, tem algumas perguntas, vou tentar também ajudar o nosso amigo Fábio, para ele não ficar repetindo o que o Gilberto falou. Vamos trazer coisas novas, porque muita coisa aconteceu desde a participação do Gilberto semana passada, que repercutiu muito aí na cidade, né? E tem alguns pontos que é o seguinte, eu queria que o nosso amigo Fábio ajudasse a gente a entender. Teve a entrevista do Gilberto, Caio Viana foi lá no meu Instagram e atacou a Carla Machado de uma forma muito dura. Tá? Fez um post muito agressivo em relação a Carla. E aí, isso depois do Caio aparecer puxando o saco do Vladimir no Instagram. Eles que foram adversários históricos nas últimas eleições. Eu me surpreendi. Pois é. E aí, na mesma semana depois da nossa entrevista com o Gilberto, o Antony Garotinho vai para as redes sociais, ele que agora é influencer, não é mais radialista, ele é digital influencer, ele foi lá e postou uma foto com vereadores de São João da Barra. Lá em, acho que em Atafona, Chapéu de Sol, né? Um post, Garotinho gosta desses posts enigmáticos. E aí a população de Campos está agora querendo entender o que está acontecendo. Se isso fosse uma série de Netflix, né? A galera ficaria ali, porra, o que aconteceu? Fábio, ajuda a gente a entender o que está acontecendo, o que o Caio Viana quer, o que o Caio Viana e os garotinhos estão tramando, o que o garotinho está fazendo lá em São João da Barra, lá em Chapéu de Sol. Olha, Léo, em primeiro lugar, eu diria que se o Chico Buarque liberasse,
Já tinha até título para essa série aí, né? Tenebrosas Transações, né? Acho que era uma boa pedir. O que você acha, Sérgio? Tenebrosas Transações. Bem sugestivo. E eu acho que a Carla Machado... Olha lá. Breaking news. Por falar em tenebrosas transações... Vamos ouvir primeiro aqui a resposta do professor Fábio, para depois... com TSE. Não sou jurista, não. Mas, enfim, eu acho que a Carla Machado foi muito feliz, né? Porque aí houve a sua postagem suscitou um comentário voluntarioso do deputado Caio Viana. Uma outra órgão de imprensa foi ouvir a deputada Carla Machado e ela deu uma resposta que eu acho muito feliz, né? Fica curioso, e acho que a deputada também considerou a tal collab, é igual assim que chama, Zé. Collab, isso. Isso eu aprendi com o Gilberto, quando você faz uma postagem e a pessoa... A gente fez uma collab lá do negócio da amante do vereador que bombou. Aquilo é collab. Quando você posta com alguém, collab. Eu aprendi com o meu amigo Gilbertinho. Também estou aprendendo com você agora. Não, eu sou péssimo, eu pego carona só. Eu fazia blog, você sabe disso, do blog vermelho. Agora eu estou me adaptando a essa coisa das novas mídias de rede social. Tenho meus filhos, uns jovens, amigos mais descolados aí, mais jovens que ajudam. Mas então, acho que a Carla partiu da collab, que o Léo citou aqui, para perguntar aqui a serviço de quem está o deputado. Eu, pessoalmente, o título Tenebrosas Transações, que eu fico com medo. Né? Fico com medo. Eu sou do tempo, barba branca, eu sou do tempo que doutor Arnaldo Viana, o meu grande abraço para ele, né? Tive a oportunidade de colaborar com ele, com o professor Luciano Danjo, no governo dele, na prefeitura. Mas sou do bom tempo que o doutor Arnaldo Viana traçou o risco no chão e rompeu com a família Garotinho. Então, essa reaproximação, ela é curiosa. Para mim, ela é preocupante, né? Eu que votei no Caio Viana na última eleição, fui à reunião dele manifestar o meu apoio pessoal e de um setor do PT com o qual eu dialogava na época, e até os setores do PDT, meu amigo Chico D'Angelo, com o qual eu também colaborava na época, na última eleição municipal. Fico preocupado em ver esse movimento que ele parece ser um pouco incoerente, com todo respeito ao deputado, né? Fico imaginando até, você falava em cenário de sucessão, falávamos em pré-candidaturas diversas que teriam uma função de de garantir um segundo turno, que eu acho que hoje falar em vitória no primeiro turno é muito mais à vontade de quem fala do que uma projeção baseada em dados estatísticos metodologicamente mais concretos. Agora, quando o Caio Viana vai fazer collab com o prefeito, me parece que precipitadamente ele declina de estar ocupando esse espaço. Ele não foi claro com relação a isso, mas a gente é mais velho um bocadinho, né, Zé? A gente não é bobo, né? Se você é prefeito, se eu sou pré-candidato em oposição a você, eu vou fazer uma collab com você? Eu posso fazer, é legítimo e merece aplauso que o deputado Caio Viana traga emendas, né, para nossa região, mas ele não precisa ir na rede social. Não precisa ser abraçando o prefeito, né? Há outras formas de colaborar com a gestão pública municipal, mas equidistantes, né? É bonito falar em civilidade, mas a gente sabe que na política as coisas não são exatamente assim que funciona. Mas esse apoio desse Marquinho do Transporte, que sempre foi ligado a Arnaldo Viana, inclusive Marquinho do Transporte, que você deve se lembrar, era motorista de Caio Viana, levava Caio Viana no Auxiliadora, era íntimo da família Viana, e essa migração dele para a base do prefeito Vladimir não estaria aí por trás o Caio Viana já articulando? Inclusive, já corre na cidade que Caio vai ter alguns cargos, vai indicar alguns secretários a partir de agora. É vero isso aí? É verdade? Zé, isso é possível. Eu não quero ser leviano, mas é possível especular. E aí, as tenebrosas transações,
elas teriam ramificações partidárias. Porque o que acontece? O vereador Marquinhos do Transporte, que você cita, ele hoje está oficialmente na base da pré-candidatura de reeleição do Vladimir, pelo simples motivo que o Caio Viana é deputado pelo PSD. Ele saiu do PDT, né? Está, inclusive, deputado como suplente do secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, na chapa do PSD, liderado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. O Marquinhos do Transporte fica no PDT, é vereador pelo PDT, mas aí há tenebrosas transações 2, que o Gilberto também, vou ter que voltar no Gilberto. Estranhamente, o Carlos Lupe, cargo de confiança do governo Lula, veio a Campos na inauguração de um órgão oficial do governo, de uma agência do INSS, ele e o outro vereador do PDT, o vereador Leon, que é Leon do PDT, presidente, fazer uma pagelança para aderir à pré-candidatura. Quer dizer, o PDT está no governo federal e vem aqui fazer política pública do governo federal, que é a sua obrigação, mas transforma isso num ato político para apoiar a pré-candidatura à reeleição do prefeito. A Marta Rocha esteve aqui com o Vladimir também. A Marta Rocha do PDT e tirou foto com o Vladimir. Eu vi no Instagram. Então, há um desdobramento. Há um movimento confuso que a deputada Carla Machado questiona com muita propriedade e que eu acho que o deputado Caio Viana pode nos esclarecer qual é o nível da relação que ele tem hoje com a família Garotinho, com a qual o seu pai, com muita propriedade e muita correção, rompeu há muitos anos já atrás. E tem o PDT do Lupe, onde eles já militaram, tanto nosso querido doutor Arnaldo Viana quanto o próprio Caio, que agora tem como presidente o vereador Leão, mas que é orientado pelo seu presidente nacional, Carlos Lupe, primeiro escalão do governo Lula, vem a campo trazer o PDT para a base do bolsonarista Vladimir Garotinho. Então, é uma confusão dos diabos. É, complicado. Tenebrosas transações. Tenebrosas transações. Ele, mais uma pergunta aí. Vamos ver. O que está vendo aí? Bota aí pra gente. Lê pra gente, Léo. TSE nega pedido de Garotinho contra juiz que mandou prender o ex-governador. Essa é melhor, hein? Pior é quando ele vai pra rede social falar que o homem é bonito, que o homem é feio, as preferências da orientação. Tá aí, ó. Aí, ó, TSE negou pedido do ex-governador contra o juiz eleitoral que mandou prendê-lo. Garotinho pediu ao tribunal que reconhecesse suspeição do magistrado Glauceni Silva de Oliveira. O ex-governador também queria anular a sua juiz e uma ação penal que o envolvia. Aquele processo que levou o Garotinho pra cadeia, né? Aquela questão toda. A Operação Check-in. Operação Check-in, pois é. Tá aí um break news do nosso amigo Josiel e Derek, tá na Só não bota, Josiel, aquele post que o homem é bonito, que o homem é feio, qual é a orientação sexual de preferência. Isso nós não precisamos discutir aqui, não é isso, isso aí não entra na pauta. Cada um vai tocar seu piano numa boa, não é verdade? Olha quem você chegou lá. De fora o ritmo da série. Deveria ser. Deve ser. Não vamos dar publicidade a essas questões, não. Olha quem chegou lá. Luiz Fernando Rocha. Aí, Luiz Fernando. Olha o homem aí, ó. Bom dia, Fabinho. Você que está colaborando na nominata do PT, que tem mais voto, Odissé, Gilberto ou Teseu. Ih, rapaz. As urnas vão dizer, Luiz. Aí, Luiz. Eu quero os três trabalhando incessantemente e competitivamente para somar na nossa representação partidária. Rapaz, ele pediu a bolinha de cristal. Para duro, hein? Odisseia, Teseu e Gilberto, pô, três nomes fortíssimos, é grande. E o Luiz Fernando está com a visão muito apropriada. São três nomes, né, que pontificam na nossa nominata. Não que os outros nomes, né, os outros 11 nomes que nós temos já hoje não tenham potencial também. Tem mais gente nessa lista, tá, Luiz Fernando? Mais gente boa chegando aí para fazer a Odisseia, o Gilberto e o Teseu trabalharem ainda mais. Mas eu diria que faz sentido a pergunta do Luiz Fernando, porque a Odisseia já foi vereadora. Foi suplente com o lamentável passamento do Renato Barbosa, mas ela foi suplente com 2.500 votos. Muito voto. O Renato fez 5 mil votos. Renato fez 5 mil, né? Exatamente. Ele sempre foi bom de voto, Renato. A Odisseia já foi vereadora numa eleição onde ela fez 2.500 votos.
Gilberto vem numa crescente, fez quase 1.000 votos na eleição passada, mas agora eu acho que ele, no gabinete do deputado Lindbergh, só tem 2 pré-candidatos a vereador. Um aqui em Campos e um na capital. Então ele vem com peso grande de apoio, do respaldo do deputado Lindbergh, a grande liderança do PT estadual. E o Teseu tem a força dos petroleiros, que já foi várias vezes demonstrada aqui em Campos. Grandes votações do Antônio Carlos Rangel, com quem eu tive a honra e o prazer de colaborar. Vocês falaram aqui do mandato dele no período de 1996 falamos aqui. a 2000. Eu fui assessor, tive o prazer de ser assessor parlamentar no gabinete dele. Depois ele foi candidato a deputado federal. Depois não, antes mesmo, em 94, ele fez uma bela votação para deputado federal, em 1994. E depois o Zé Maria já foi 2 vezes candidato a deputado federal. Então o Teseu, naturalmente, herda esse potencial eleitoral expressivo do movimento sindical petroleiro em Campos. Então eu diria, Luiz Fernando, que é difícil quantificar, mas eu já diria que aí a gente já tem aí, com esses 3, independentemente de quem vai pontificar, nós já temos aí meio vereador pronto, entendeu? Sem contar os outros 11, mais os companheiros, o camarada Michael, do PCdoB, e mais os outros pré-candidatos do PV, do meu amigo Geraldo Pudim. Abração para Geraldo Pudim também. Geraldo Pudim, gente boa. É isso aí. Mas, meu amigo Fábio e Léo, a gente falou sobre Vladimir, sobre Caio, esquecemos do nosso ilustre presidente da LERJ. E aí? E o grupo de Rodrigo Bacelar vai para onde? Porque ele tem que ter, seria palpável, seria, né, muito interessante que ele tivesse uma candidatura para poder aí fazer aí 5, 6 vereadores, já pensando na reeleição dele a deputado estadual. Como que fica o grupo do Rodrigo Bacelar? Para onde esse pessoal vai migrar? Para qual candidatura eles vão apoiar, Fábio, segundo aí a sua visão de analista político da nossa paróquia? Olha, Zé, a gente tem que observar um pouco também, como a gente falava aqui, você perguntou da perspectiva do PT. Na perspectiva do PT, nós queremos conversar, seja o professor Jefferson, seja a deputada estadual Carla Machado, ou o Elinho Normal, quem vier liderar ocupar o espaço da nossa candidatura própria à prefeitura, nós queremos conversar com os companheiros da Federação do Pessoal em Rede, nós queremos conversar com os companheiros do PSB, nós queremos conversar, se assim for possível, com o Beethoven lá, com o PSDB e Cidadania. Esses são como eu respondi a sua pergunta, os partidos e forças à esquerda ou ao centro, né, as federações ou partidos que a gente quer dialogar. Para compreender os movimentos Você aceitaria o apoio de Rodrigo Bacelar e Marinho Bacelar? O PT aceitaria Rodrigo Bacelar no palanque? Zé, pelo PT, quem teria que responder essa pergunta é meu amigo Odisseia. O Fábio, membro do diretório. Aí, Luiz Fernando, viu como é que é? Você falou que o bicho escorrega, hein? Aí, ó. O Fábio, mas vou responder. Eu tenho posição. O Fábio. O Fernando cantou a pedra pra mim ontem. Membro do diretório. Fábio. A opinião do Fábio, o voto do Fábio. Membro do diretório municipal, acho que apoio não se recusa. Mas eu não acredito que o deputado Rodrigo Bacelar vá apoiar exclusivamente uma candidatura, porque aí cai naquela tese, né? Acho que ele vai apoiar uma candidatura e vai trabalhar para que hajam outras, entre elas a do PT, que é diferente de apoiar. Então eu aceitaria, mas não acredito que ele vá apoiar o pré-candidato ou a pré-candidata, candidato ou a candidata do PT. Não acredito. Aceitar, eu pessoalmente aceitaria. Então, por isso que apoio você não... Mas existe uma conversa aí, que se Carla vier no PT, o Rodrigo Bacelar viria, o grupo de Rodrigo Bacelar viria apoiando a candidatura Carla Machado no PT. Existe essa conversa ou não existe? Não existe. Isso é uma especulação. É uma especulação. E na qual eu não acredito. Seria ótimo, na minha opinião. Mas eu não acredito. Eu acho que a engenharia, a geografia da eleição para o deputado Rodrigo Bacelar
se eu tiver... a minha opinião não importa tanto para ele, mas eu acredito que ele trabalha com a lógica de... Por isso que eu disse, ele deve apoiar alguma candidatura, mas deve ter a expectativa que hajam outras, inclusive a do PT. Porque ele trabalha com a lógica que quanto mais candidaturas houver... Quer dividir o cenário, né? Favorece o segundo turno, né? E aí eu diria, Zé, para saber qual é a posição do candidato ou da candidata que ele vai apoiar oficialmente, temos que observar o movimento de dois partidos, né? Que não estão claros, pelo menos para mim, por enquanto. Primeiro do PL, que pode ser que vá para a base do prefeito, porque o prefeito está no PP, salvo engano, né? Que é do... E o PL, e como ele apoiou... Quem hoje aqui, o PL? O PL eu não sei, mas o PL é orientado para o Bolsonaro. Bolsonaro quer determinar no Rio, lá tá brigando com o Valdemar, o que é que faz no Rio, o que é que faz em São Paulo. E o Bolsonaro, como eu já deixei claro que, na minha opinião, deve ao Vladimir Garotinho a sua votação. Sem dúvida. Então o PL, pode ser que o PL fuja da orientação do Rodrigo Bacelar e vá para a área de influência dos garotinhos. Rodrigo, mas tem o União, né? Brasil. Não, acho que ele foi para União Brasil, não sei. Rodrigo Bacelar, ele estava no PL. Ele foi e estava conversando. Ele estava no PL. Ele estava no PL, mas tem uma conversa que ele possa migrar para União Brasil de forma negociada, sem perder o mandato. E é um partido que, indo ou não indo, é um partido que ele influencia. Então, acho que o apoio direto do deputado Rodrigo Bacelar vai passar a gente entender quem serão os candidatos apoiados pelo PL. Aí eu acho que pode ser que ele perca, mesmo estando no PL, que ele perca o diretório municipal para o Vladimir, porque o Bolsonaro, repito, deve ao Vladimir essa votação de 65% aqui em Campos. Nós temos um prefeito que foi explicitamente bolsonarista. Gente, o Vladimir, não sei se vocês lembram, no segundo turno, ele fechou a pilinca para colocar um comício bolsonarista durante a semana. Eu lembro que as carreatas do Lula era sábado, porque o pessoal trabalhava durante a semana. Os bolsonaristas fizeram durante a semana horário comercial. Aí depois quer chamar os outros de vagabundo. Fábio Ribeiro, né? Frederico Paes, tirando foto em cima de uma Hilux do Brasil. Isso tava no Instagram. Durante a semana em horário comercial, engarrafou o centro de Campos, todas as pessoas iam trabalhar, querendo pegar filho na escola, e que depois quer chamar o pessoal de esquerda de vagabundo. Dá um tempo, né? Então eu acho, Zé, que passa pela União Brasil, viu? Quem que o União Brasil vai lançar, se vai lançar, pode ser um indicador. Rodrigo Bacelar informa... Breaking news do Derek, hein? Não, aqui a turma trabalha. Falou, aparece. Breaking news, Rodrigo Bacelar. Sobe um cadinho aí pra gente ver. Sobe um pouco, meu amigo Derek. Rodrigo Bacelar. Esse é a União Brasil. Eu acho que é a União Brasil. Sobe um pouquinho a matéria aí. Presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, PL, moveu a última peça do tabuleiro para entrar de forma oficial no União Brasil. Aí, ó. Exatamente. A sua informação está corretíssima. Pois é. Aí, é isso aí. Provavelmente, quem vier candidato pela União Brasil terá o apoio do deputado Rodrigo, mesmo que formalmente ele permaneça no PL. Mas inclusive, Fábio, um player político dessa importância, certamente ele opera em mais de um partido. Sim. Inclusive, uma fonte da LERJ me disse que quem está aí capitaneando a tese, né, para defender Carla Machado sobre essa questão do prefeito itinerante é o procurador-geral da LERJ, Robson, que é advogado particular do nosso amigo Rodrigo Bacelar e que está nomeado na LERJ. É Robson, que conhece direito eleitoral, que está aí com a tese levantando aí alguns curioso argumentos. É que não foi o doutor Robson, a minha fonte que eu citei, que hoje não foi o doutor Robson. Então já são dois juristas que convergem nessa questão da semântica do mandato que sucede. Pois é. E Robson tem uma expertise nessa área de direito eleitoral. Ou seja, a tese da Carla é forte, né? Juridicamente. Parece fazer sentido. Porque aí é a questão da interpretação, né? Mas mandato que sucede, realmente o mandato que sucede é o que ela está agora ocupando. Aproveitando, né, para fazer uma pergunta aqui, antes disso, dar um abraço para o Getúlio Augusto. Bom dia, Getúlio. Você que está assistindo, compartilha esse link aqui do programa nos seus grupos de WhatsApp. A gente precisa de você para a nossa audiência. E fazer uma outra pergunta que é o seguinte, né? Para não ficar repetindo o Gilberto, vamos falar o que aconteceu durante a semana. O Gilberto colocou aqui a possibilidade, inclusive, da Carla Machado sair do PT
e ser candidata por um outro partido. Isso seria até mais interessante para a família Bacelar, porque existe um fator político, que é a rejeição que o PT tem, né, de parcela da sociedade. E aí a Carla Machado seria mais viável por um outro partido, existiria essa possibilidade. Aí eu te fazer a pergunta sobre, existe essa possibilidade da Carla sair do partido, como é que você vê isso? E incluindo nessa história aí o que aconteceu durante a semana, que foi a Carla Machado votar a favor de conceder a medalha Tiradentes para o Jair Bolsonaro. O que esse ato é um gesto político? Michele Bolsonaro, desculpa. É um gesto político. Como é que você leu esse gesto político? Será que isso é uma sinalização de que aumenta as possibilidades da Carla sair do PT e vir por outro partido? Ou ela só quer agradar mesmo o eleitorado bolsonarista visando uma candidatura pelo PT? Não acredito, Léo, que ela esteja caminhando. A deputada Carla Machado, é bom que você recupere aqui, teve uma postura muito firme na campanha do Lula no segundo turno. Né? Ela votou com o Lula. Nas ruas, não só votou, Zé. Fez campanha. Eu conheço pessoas que moram no mesmo prédio que ela aqui em Campos. Ela pediu voto a todos os vizinhos, mas não só os vizinhos. Ela fez campanha de rua forte. Toda a estrutura de campanha dela em Campos, ela colocou, manteve no segundo turno. As principais reuniões que nós fizemos da campanha do Lula no segundo turno foi num comitê que ela disponibilizou para a campanha na Lapa, né? Na Lapa, na Rua do Gás. Então, assim, eu acho que não há dúvida quanto à postura. Não conta isso, não. Eu olhava a tal matéria, vou responder, Léo, que você mandou o link para mim ontem. E curioso que isso só saiu num jornalista, aquele jornalista do Metrópole. Não tem nenhuma outra matéria Léo que mandou para mim na internet sobre esse voto. Eu já vou comentar, né? Mas vou primeiro responder a sua primeira pergunta. Eu ouvi atentamente o que o Gilberto falou semana passada, mas assim, eu já estou ficando muito velho para ser ingênuo. Eu não acredito que a deputada Carla Machado, porque vamos ser realistas, eu acho que ela é uma candidata, como o professor Jefferson, candidatos competitivos. Agora, qualquer um dos outros candidatos competitivos, Caio Viana, já nem sei mais se posso incluir. Pois é. Fica a bola rolada. Daqui a pouco ele vai comentar no seu perfil lá, se ele é pré-candidato a prefeito ou não. Mas qualquer um outro, o deputado Tiago Rangel já parece que já abdicou. Não sei, mas todos que estiveram especulados aí, não só os companheiros do PT, mas todos que estão especulados, eles vão ter eleição difícil, né? E quando eu digo que eu acredito que a eleição vá para o segundo turno, que eu não acredito, primeiro, não acredito, sinceramente, na confusão que se faz de aprovação de gestão e voto. São coisas diferentes. E há vários cases nacionais, regionais e até municipais que mostram que são coisas distintas, né? Acho que vamos ter segundo turno. Mas, como eu disse, não sou ingênuo. Quem for enfrentar o Vladimir no segundo turno, com o apoio do Jair Bolsonaro, que ainda é um player importante, vai enfrentar uma eleição difícil. Não será fácil ganhar no segundo turno do prefeito Vladimir. Então, acho que o Jefferson, a Carla e qualquer outro candidato ou candidato por outro partido sabe que é possível fazer um segundo turno contra Vladimir, é possível ganhar Vladimir no segundo turno, mas não é fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Então, com os anos de janela, se eu estou dizendo que eu estou velho para ser ingênuo, a deputada Carla Machado não está velha, mas também não é ingênua. Nem um pouco. Nem nunca foi. Então, sinceramente, eu não acredito que ela vá abrir mão, como o Gilberto mesmo falou, do seu mandato e para uma negociação difícil com o PT. Se cede para ela ir para outro partido, eu acho que isso é dificílimo. Mesmo a especulação que o Gilbertinho fez aqui do PV, acho que é dificílimo. Então, acho que, em primeiro lugar, ela vai honrar o mandato dos eleitores e as eleitoras confiaram ela no Partido dos Trabalhadores. Então, Léo, eu, pessoalmente, Fábio, não acredito nessa hipótese da Carla. Se a Carla Machado pudesse ser candidata, eu acredito que haja interlocutores que tentem seduzi-la, mas eu não acredito que ela caia nesse canto de sereia. E aí já vou para a sua segunda pergunta, né?
Ontem meu amigo Zé Alves me mandou o link, eu já tinha recebido. Se for o segundo, tá? E eu olhei, aí eu fui logo pro Google, né? Que eu não sou internauta. Eu tô quase com 50 anos, então, mas vou lá procurar. Não achei. Aí eu quero dizer, eu sei que eu vou tomar umas pancadas com relação a isso, mas não tem problema, tô velho, eu tô cascudo também, né? Que pra mim, né, com todo respeito, é claro que nós vivemos um ambiente político de extrema polarização ideológica. Então, Léo, isso tem um peso, sim. A deputada Renata, aliás, um belo quadro que vem da tradição lá das lideranças mulheres negras lá da Maré, na liderança da nossa saudosa vereadora Marielle Franco, usou a tribuna para fazer política com habilidade, com picardia, fez um xiste da joia, que isso é legítimo na política. Nós temos um ambiente conflagrado, polarizado, e o simbólico tem importância na questão, sobretudo, do marketing político, da disputa do plano ideológico. Entretanto, se a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai receber uma joia, ou uma comenda, ou uma medalha a mais, para a vida do cidadão, da cidadã, no estado, na cidade, isso faz muito pouca diferença. Isso faz muito pouca diferença. Então, assim, eu não vou traçar aqui uma opinião mais balizada, porque eu não vi o projeto de uma deputada lá, né? Como é o nome, nem sei o nome dela. Eu não vi o projeto, não sei o que ela botou na justificativa. Sobretudo, não ouvi minha companheira, minha amiga, a deputada Carla Machado. Então, eu vou me abster de ter uma opinião mais embasada. Mas, a princípio, muito mais grave que votar numa comenda para a ex-primeira-dama é o prefeito da cidade fazer campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, à luz da minha preocupação com a questão objetiva dos interesses sociais dos nossos munícipes, dos nossos cidadãos e cidadãs fluminenses, é algo simbólico, é algo que a bancada do PSOL e a deputada Renata aproveitam muito bem para fazer, marcar uma posição política, é absolutamente legítimo e inteligente, mas não orienta a minha opinião sobre o mandato. Para mim, a Carla continua na esquerda, na bancada do PT, honrando os votos que ela recebeu na bancada do PT. E a própria foto que sai no único site que noticiou isso, foi o site Metrópole, saiu a Carla lá fazendo L. Né? Então, para mim, não vou entrar nessa polêmica, não. Léo, a pergunta aí do nosso amigo Fábio. Então, fazer mais uma pergunta que o povo de Campos está tentando entender. Aí tem essa história da Carla Machado, então vamos trabalhar que ela não vai sair do PT. Realmente ela teve uma participação muito importante na eleição do presidente Lula. Mas e aí? Aí o garotinho coloca fotos enigmáticas lá em Chapéu de Sol, com vereadores de São João da Barra. A Carla Machado foi prefeita de São João da Barra, agora mudou o domicílio eleitoral para Campos. Ela é uma figura pública, deve ser candidata aqui por Campos. Vai ter gente de Campos sendo candidato por São João da Barra? Bruno Doaire? Quem? Vai ter e quem? O Bruno Doaire já é de lá, né? A base eleitoral dele seria uma candidatura natural. Mas vai ter gente daqui que vai mudar domicílio para São João da Barra? Vocês estão me provocando, eu vou ser polêmico. Por favor. Eu acho que não vai passar essa vergonha. O deputado Caio Viana, seu interlocutor na internet, né? Eu acho que ele deve ficar um pouco preocupado com os votos que ele teve em São João da Barra, que me parece, com todo respeito, ele é um quadro importante, deputado federal, ajuda na bancada do Lula também, mas acho que ele está indo pouco a São João da Barra, porque o que ele falou da gestão da minha amiga prefeita Carla Capucci não corresponde à visão que eu percebo na maioria dos munícipes, das pessoas de São João da Barra. Então, objetivamente, Léo, se o coronel quiser passar essa vergonha, ele disse no crédito ou no débito, né? Ele vai soterrar melancolicamente, talvez, a carreira política dele, entendeu? Não acredito que vai correr esse risco e perder para Carla Capucci a eleição. O Fernando está fazendo uma pergunta a Luiz Fernando Rocha lá. Vamos lá, Luiz Fernando Rocha. Fabinho, o PT vai vir com uma chapa puro sangue na majoritária?
Meu amigo Luiz Fernando, essa é uma hipótese, né? Porque, como eu já disse aqui, a gente vai procurar, a gente vai sentar com os companheiros do PSOL Rede, da Federação PSOL Rede, a gente vai sentar com os companheiros do PSB, a gente vai tentar conversar com o meu amigo Beethoven na Federação PSDB Cidadania. O Gilberto já disse isso aqui semana passada, e é óbvio que esses movimentos, Luiz Fernando, buscam trazer, como o Zé já provocou aqui hoje, uma composição mais ampla na chapa, né? Que seria o desejável. Então eu te respondo, o desejável não é vir com uma chapa puro sangue, só PT, PCdoB, PV, a federação, né? Agora, depende se nós vamos conseguir ou não, né? Se essas conversas não evoluírem, se a professora Natália vier mais uma vez candidata a prefeita, se o Beethoven e o PSB traçarem outros caminhos, aí é uma hipótese, Luiz Fernando. Do PT, a Federação Brasil da Esperança terá um candidato próprio, seja o professor Jefferson, seja a deputada Carla Machado, seja o companheiro Elinho Anomal. Se a gente conseguir trazer uma outra força política para ampliar essa coligação em torno de candidatura majoritária e ter um vice, é o desejável. Reiterando mais uma vez aqui, meu amigo direto semana passada. Agora, se não der, só para concluir, Fernando, nós temos, por que não, uma chapa Carla e Jefferson, Carla. É uma chapa que dá uma liga que sim, seria muito forte. Diferente da comunidade. Então, é uma possibilidade. E o Cidadania com o Sérgio Mendes, vocês estão conversando com ele? Vão conversar? Ainda não, mas é uma possibilidade. Cidadania. É uma conversa desejável também. Ô, Léo, outra pergunta ali, é do Getúlio lá. Vamos lá, olha só, Getúlio dele. Augusto. Carla Machado ganhou Ari Peçanha com o poder de garotinho e botou vários cifrão. Exatamente, foi mesmo. É isso mesmo? Apertada, mas ganhou lá. Eu me lembro dessa eleição. Sim. A Ari dava dinheiro ao povo. Em São da Barra, dava? A política de São João da Barra, sério? ela tem essa característica. Nessa época aí que o Getúlio se refere, o prefeito o adversário era Betinho Dauari. Hoje é o contrário, hoje o Bruno Dauari é aliado dos garotinhos. Então há bastante tempo, inclusive. Há essas movimentações, né? Então, Getúlio deve se lembrar, o prefeito era Betinho Dauari. Olha que ironia. Ari Peçanha era empreiteiro da prefeitura. Olha só que loucura. É coisa de São João da Barra. E o empreiteiro da prefeitura se candidatou a prefeito. Carla Machado era vereadora e se candidatou a prefeito e ganhou dele. Você se lembra disso? Lembro. A minha análise, eu lembrei corretamente? Lembrou. Então, eu nunca vi um empreiteiro de prefeitura ser candidato a prefeito. E perdeu a eleição. E perdeu a eleição com toda a máquina, com todo o aparato da construção civil, dando emprego, e Carla ganhou. Parece que Carla era presidente da Câmara, parece que se licenciou, ok? Se Getúlio se lembrar de mais fato, por gentileza, passa pra gente. Getúlio é de São Francisco, do Itabapuana. Pois é. Eu acho que esgotou aí a questão municipal e a pacificação, Fábio. Houve pacificação ou eram interesses inconfessáveis que estavam em jogo? E por que ela acabou? O negócio de pacificação em política, para mim, é esdrúxulo demais. O que você acha? Eu acho que, como mais uma vez eu vou me reportar ao Gilberto, né? Ele definiu bem aqui com vocês uma trégua. Foi uma trégua, obviamente orientada pelos dois lados terem um nível de interlocução, de compromisso com o governador Cláudio Castro. A eleição para o governo estadual pautou essa trégua, mas isso era, para mim, era pedra cantada que tinha prazo de validade. E nem foi o mais longo, né? Acho que depois dos acontecimentos das últimas semanas, declarações de gosto mais ou menos duvidoso e demissões de cargos de secretários. Então, acho que voltamos pro patamar real das disputas políticas entre os grupos importantes que pautam
a política municipal. Nildo Cardoso, eu vi a entrevista na Folha da Manhã, lá no programa de Aloizinho, ele falando que o prefeito demitiu 200 RPAs da turma aí da pacificação. Ele falou... 200 RPAs. É um negócio danado, né? Mas mudando agora, vamos subir agora. Perto do Natal? Rapaz, não esperar sacanagem. A loja líder e o dono atacadista não vão gostar. Pois é. É mão de obra para eles aí, tá certo. Olha só, ontem, o presidente Lula, cara, não sei se vocês viram, né? Vetou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores econômicos. É uma isenção fiscal que certamente beneficiava esses setores que dizem que gera emprego. Eu não sei, emprego não a taxa de emprego está muito alta, mas eu prefiro achar que esses setores, eles engordam mais o lucro dele com os subsídios do governo do que geram emprego, né? E aí, cara, eu percebi que houve uma vitória da Faria Lima, porque a Faria Lima, os Faria Limer sempre defende a meta fiscal, superávit primário, enquanto isso o povo está morrendo de fome, mas é superávit primário, é meta fiscal, e o Haddad está muito aí alinhado, né, ao mercado financeiro, vamos dizer abertamente, porque ele quer manter a meta fiscal, quer cumprir a meta fiscal. Eu não sei se vocês concordam comigo. Foi pertinente, Fábio, o Lula ter vetado ontem essa isenção fiscal para os 17 setores da economia que geram bastante empregos em tese, porque esse veto será submetido ao Congresso Nacional, que pode derrubá-lo. E aí? Pois assim, de saída, longe de mim defender mercado financeiro, pelo contrário, mas eu vou fazer igual os adolescentes, minhas alunas dizem hoje. Na briga entre a Faria Lima e os setores desonerados... E a Fiesp. E os setores desonerados pelo Bolsonaro, eu fico com a briga. Entre os dois setores, eu torço para a briga. Eu quero dizer a você duas coisas, né? Antes de vir para cá, eu estava uma cólica meio enjoada, bem que a Novalgina de 1 grama garantiu aqui o prazer de estar com vocês. Aí tava esperando a Novalgina fazer um efeito e vendo o Globo News. E aí apareceu lá criticando o presidente e o ministro Haddad, o bravo senador Efraim Moraes Filho. Então, assim, já ajudou a formar minha opinião a favor da decisão do presidente Lula. Onde o Efraim Moraes está, eu tendo a estar em outro lugar. Mas tem uma informação que veio antes da fala do senador Efraim, que foi dada pela insuspeita jornalista da Globo News. Então nós não estamos falando de um programa com essa característica ideológica aqui. A Mônica Waldvogel foi lá e falou: olha, mas o que está orientando a decisão do ministro Haddad, acatada pelo presidente Lula, é que estes setores que foram desonerados num outro contexto, ainda sob efeito da pandemia, tiveram um aumento de 1 bilhão na sua faturamento. Então, o que tecnicamente o Haddad está dizendo é que se aumentou em 1 bilhão a arrecadação, não precisa mais, pode-se encontrar um caminho de consenso de recalcular esse percentual porque aí, Zé, não é fazer benefício à política de austeridade fiscal. Isso é uma coisa, que é uma tensão dentro do governo, que a gente sabe que o governo não tem maioria no parlamento, não é de deputados de esquerda. Mas é também uma política de rigor fiscal, porque é preciso que haja rigor fiscal. Claro. Né? Nós, trabalhadores, pagamos uma alíquota de imposto de renda de 27,5%. Eu também quero desoneração do meu imposto de renda. E olha, tem um monte de boletos e de despesa essencial para provar. Então, se não há desoneração do imposto de renda, se não há, você aí dá aula sobre isso, no Brasil não há. O ex-ministro Palocci, já apontando lá atrás quem ele era, ficou 8 anos no governo e não fez imposto progressivo. Antes dele mostrar a cara dele, eu já dizia, faltou fazer imposto
Progressivo. É. Então nós não temos imposto progressivo e nós damos desoneração para empresário. Nessa folha deles que está desonerada, os trabalhadores que estão sendo favorecidos por essa desoneração estão pagando 27,5% de alíquota de imposto de renda? Estão pagando. Então, é preciso compreender isso, né? Não é só austeridade fiscal, é também rigor fiscal, porque nós não podemos fazer benesse para quem está faturando 1 bilhão a mais do que no ano passado. Pois é. E, Léo, a sua pergunta, Léo? Então, assim, o que primeiro um comentário, né, em relação à questão da isenção fiscal, porque o que se coloca, os liberais colocam, é que você vai dar isenção para a empresa, ela vai pegar aquele dinheiro que ela não pagou com imposto e vai reinvestir na expansão, contratando... Em tese, sim, né? Então, a presidente Dilma Rousseff acreditou nisso, né? A mídia fala muito, ataca muito o governo Dilma como se ela tivesse elevado os gastos públicos, mas, na verdade, para mim, o erro dela foi ter dado isenção fiscal para setores da indústria e essa burguesia pegou essa isenção, em vez de reinvestir, botou no bolso. E aí teve uma queda de arrecadação no governo Dilma. O déficit fiscal no governo dela foi mais por queda de arrecadação, por isenção fiscal, do que de aumento de gasto público, que é sempre demonizado pela mídia, que está a serviço do capital financeiro. Sentou com a Fiesp. Exato. A Dilma, me permita, concordando com você, padeceu de um mal que, infelizmente, acomete outros caros companheiros petistas que eu tenho. Muitas das vezes, os gestores petistas são mal assessorados. A Dilma foi muito mal assessorada, né? Então, às vezes, o gestor, como foi o caso da Dilma, é induzido ao erro porque escolhe mal seus assessores, escolhe mal sua equipe de trabalho. Infelizmente, isso é uma prática. E paga um preço também, porque aí... a coisa não anda. No caso da Dilma, a coordenação política não andava. Pois é, a gente entra aqui na pergunta de 1 milhão, segundo o Gilberto, que é algo que a gente vai ter que falar, porque não tem como fugir, né? Tudo leva a crer que o presidente Lula vai se candidatar à reeleição, é natural, ele está bem de saúde, mas o velhinho não vai durar para sempre, né? E eu acho que muito dessa postura do Haddad, né, de se colocar como o homem da ortodoxia econômica para agradar o mercado financeiro, acho que ele está tentando se colocar como alguém palatável para o mercado. Hoje a Bolsa vai bater em cima. Pois é, né? Ali dentro... A minha pergunta é, você acha que isso vai colar? Ou vai chegar na hora H, a burguesia vai fazer o que sempre fez, vai tentar colocar um candidato orgânico, neoliberal, para passar a boiada, né, como eles falam. E 2, tem outros nomes, que outros nomes se colocam como possíveis lideranças na sucessão de Lula, porque Lula, enfim, substituir Lula é um negócio muito difícil, né, uma personalidade histórica. Né? O legado do trabalhismo. Gente, o homem foi eleito 3 vezes presidente da República, pode ser a 4ª vez. Fora, nem Getúlio conseguiu isso. Pois é, isso aí não vai substituir o Lula, mas alguém vai ter que liderar a esquerda. E aí, como é que você vê nesse momento? Né? Óbvio que é um retrato, mas como é que você está enxergando o cenário nesse momento? Léo, considerando a recente eleição da Argentina no último domingo, eu vejo com muita preocupação. Porque eu não tenho ilusões. Veja bem, que nós falamos aqui hoje de influência do bolsonarismo na nossa cidade, influência do bolsonarismo no prefeito, sobre o prefeito da nossa cidade, influência do bolsonarismo na Alerj, a ponto de uma coisa... Até... Eu entendo essas coisas de homenagem, mas é uma coisa boba, né? Virar um debate político em torno de uma medalha. Então, assim, a batalha não está ganha. Ou a batalha foi ganha, mas a guerra não está ganha. Nós vamos ter eleições duras em 2026. Então, é isso. Mesmo, eu concordo com você, mesmo o Lula. O Lula entregou o bastão para a companheira Dilma Rousseff, porque lá ele já achava que tinha cumprido a sua missão histórica e foi obrigado a retomar. Se não fosse Lula, a gente estava com o Bolsonaro hoje. Para enfrentar o fascismo. Então, isso indica que, se condições de saúde o Lula tiver, talvez aumente a sua taxa de sacrifício. Mais uma eleição. Bom, mas aí tem o dia seguinte, vamos até jogar para frente. Exato. Aí eu acho que a Frente Ampla
precisa olhar, por exemplo, da Argentina e precisa tratar a questão com generosidade e responsabilidade. E aí, eu quero dizer a vocês que eu, cidadão, Fábio, estudioso das ciências sociais, leitor, que acompanho, pretendo até voltar à pós-graduação para estudar um pouco na perspectiva de um programa lá que tem bons professores de ciência política, dos quais eu procuro beber na fonte, me informar um pouco. Eu não descarto nada. Eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de manter um arco de forças que vai de uma liderança, que está nosso próximo prefeito de São Paulo, que é uma coisa importante, que é o nosso companheiro, o deputado Guilherme Boulos, ao vice-presidente da República, que fez movimentos importantes de recomposição ao centro, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Se essa frente ampla, passando pelo ministro Haddad, se essa frente ampla não se mantiver unida, aí quem vai ser o candidato? Zema. Aí vem esse risco. Porque, felizmente, o Valdemort está inelegível. Mas ele tem muita família na política. Tem muita gente com o sobrenome dele que é político. Mas é difícil, né? Não acredito que o Carluxo venha ter essa dimensão toda. Muito menos o Eduardo. Né? O que talvez ameaçasse mais é o senador. Mas é muito enrolado na justiça, né? Pois é. Então, isso me tranquiliza mais um pouco. Mas tem o Zema, já falou, tem o Tarcísio. O que me preocupa mais é o Tarcísio. Tarcísio, Zema. Então, assim, é preciso que esse campo político se construiu de forma responsável e que garantiu a eleição do Lula, no dia seguinte, quando não tiver mais o Lula, tem essa noção de responsabilidade para não acontecer o que aconteceu na Argentina. Aí nós vamos ver, tem vários critérios de viabilidade eleitoral. Se o Boulos for prefeito de São Paulo, certamente isso vai pesar. As relações políticas, como o Zé falou, que o Haddad está construindo ao centro e à direita, vai pesar. O histórico do Geraldo Alckmin também, com a taxa de confiabilidade de setores da burguesia, vai pesar. Eu diria que eu votaria com tranquilidade em qualquer um desses. O importante é manter o país no campo da democracia e do estado de bem-estar social. Acho que essa é a prioridade. Podemos avançar à esquerda? Podemos, mas isso depende da correlação de forças e do contexto também. Mas eu acho que nenhum desses... Queremos. Mas, Fábio, eu acho que nenhum desses que você falou se identifica com trabalhismo, como Lula, o Brizola, tinha essa identificação forte, né? O Haddad não nos identifica, é um quadro bom. O Dino, o Alckmin... o Dino, eu esqueci de incluir, é um quarto player importante. Tem sido muito firme na defesa de várias questões importantes para o governo, bem lembrado. O Boulos, né? O Boulos é o que se identifica mais, né? Com o Boulos bandeira trabalhista, né? Bandeira mais... marcada, né? De classe. Entendeu? Como você diz. Ô, Fábio, mas essa pergunta eu não fiz a Gilberto porque eu esqueci. No começo do ano, eu fiquei com bônus. Sobrou alguma coisa pra você? Fiquei com bônus. Nem tão recuado, Gilberto. Eu poderia ter feito a você, que você é assessor de Lindbergh Faria. Isso, pronto. Apareceu uma foto no Instagram. Uma foto, não. Rapaz. Um vídeo de Vladimir Lindbergh e aquele rapaz do PT que foi presidente da LERJ, André Siciliano, lá em Brasília. Mas essa eu posso explicar. Onde Vladimir conseguiu com Lindbergh e Siciliano um aporte de recursos para a saúde. Não é contraditório e paradoxal, Fábio? O PT de Campos está construindo uma candidatura com apoio de Lindbergh, onde ele lançou várias vezes o professor Jefferson no programa do nosso amigo Aloyzinho na Folha da Manhã. Falo sem problema, porque Aloyzinho é amigo nosso. Lançou a candidatura do professor Jefferson. Daqui a pouco
Eu vejo no Instagram Lindenberg, Siciliano e Vladimir. Lindenberg fez até um discurso dizendo que está colocando dinheiro na saúde. Para mim, eu achei aquele quadro assim muito perigoso e sintomático. O que você acha como militante do PT? Mas aí eu posso explicar, né? E vou dar a explicação que eu acho que o Gilbertinho daria. Assim, é sintomático que não seja o ex-presidente da LERJ, André Siciliano, e o Lindenberg na prefeitura de Campos. Ao contrário. O André Siciliano, hoje, Zé, acho que você sabe disso, ele ocupa uma secretaria no governo Lula, onde passam lá prefeitos do PL, a União Brasil. Ele tem essa função de receber prefeitos. A ponte, né? E aí, ele lá. Não vai... Bota pra gente Aí, ver a bota foto pra aí. gente. Olha aí, olha só. Bota a matéria. Abaixa o cadinho, ó. Vladimir se reúne com Siciliano e Lindenberg em Brasília. Aí, o prefeito busca benefícios para o município em primeiro dia na capital. Joga um pouco pra cima, por gentileza aí. Aí, a foto aí. Aí, o Zé, foi o Vladimir que foi lá passar o chapéu. E aí, como nós defendemos uma postura diferente de outros segmentos políticos, uma postura republicana, o André Siciliano hoje, antes de ser um quadro do Partido dos Trabalhadores, ele está lá numa função de governo, de Estado. E ele tem a obrigação de receber todos. O meu amigo Chico D'Angelo, que foi deputado federal, hoje também é assessor à ministra Nízia na Saúde. E eu vejo lá no Instagram dele, que é um Instagram que eu vejo todo dia, ele recebe os personagens mais diversos lá, porque é obrigação dele. É o trabalho dele. Institucional, que é a mesma posição do André Siciliano nessa foto. A presença do Lindenberg deve se justificar, já que a pauta é saúde, porque aí há uma demanda que o gabinete do Lindenberg recebeu, que não é só da Prefeitura de Campos, é do Cidenf, que é um consórcio, para resolver um problema que é de Campos e é dos outros municípios aqui da região, que a coisa está em andamento, que é a questão do SAMU. Hoje, se você dá um piripá, que eu estava com o meu cálculo renal, agora já fiz a cirurgia, está tudo resolvido. Graças a Deus. Mas você passa mal na rua e precisa de um socorro, porque você sabe que cólica renal é uma coisa rapaz, fascinante, entendeu? Você vai ser atendido pelo bombeiro, Zé. Ainda tem coisa vexatória que uma vez lá eu estava lanchando lá, jantando no bar da minha amiga Dona Néia. Um abraço pro seu Paulo, pra Dona Néia lá. Pessoal simpático lá da vizinhança lá. E aí passou mal um rapaz na calçada. E nós estávamos lá no bar, fomos ver. E aí o bombeiro veio socorrer e perguntou assim: ele é mendigo, é morador de rua? Quer dizer, uma coisa inadmissível. Constrangedor. Do serviço do bombeiro. Mas eu falei assim: mas é um ser humano. Se ele for um cidadão em situação de rua, você não vai atender, mas ocorre isso, entendeu? Então, é preciso que tenhamos o SAMU aqui nos municípios do Norte. Então, às vezes, hoje estando na presidência da República, o PT tem que se abrir para prefeitos do PP, que é o caso do Vladimir, do União Brasil, do PL até... enfim, é do jogo. Pois é, tudo bem. Mas você não acha que o Centrão avançou muito no governo Lula, essa fome deles por dinheiro, porque Bolsonaro entregou o orçamento da República, a execução do orçamento, tem que ser dito, foi entregue ao primeiro-ministro Arthur Lira. Foi entregue depois daquela lambança que Bolsonaro fez no 7 de setembro, na Avenida Paulista, onde ele chamou o ministro Moraes, Alexandre de Moraes, de canalha. O Temer teve que entrar no circuito para tentar botar panos frios aí, tal. E aí o Congresso ia votar o impeachment dele. Mas o que ele fez? Entregou na mão de Arthur Lira o orçamento da União. E foi criado aí o orçamento secreto.
no governo atual não tem orçamento secreto, mas a pressão do Congresso hoje é grande para aumentar as emendas, os valores das emendas que os deputados levam dinheiro para... Aí, Lula, conversar com o Centrão é normal, o governo não é dono da verdade. Tá aí, você não acha que o governo está cedendo demais ao Centrão? Não precisa bater sobre a mesa, mas olha, calma aí, rapaziada, vocês estão demais. A voracidade é muita em cima do orçamento público. Entregou até a Caixa Econômica. Zé, a sua pergunta já traz a resposta. Na verdade, o Centrão, como você deixou claro, avançou muito sobre o governo Jair Bolsonaro. Que tinha aquela balela, aquela conversa mole de não ser político. Como é que um cidadão que é 30 anos de deputado federal diz que ele não é político, que ele é um outsider? 3 filhos políticos. Engana quem quiser. A manchete do Globo foi no dia seguinte. O Bolsonaro dizendo, entre aspas, entrego hoje a alma do meu governo ao Centrão. Se vocês pudessem recapitular isso aí, puxar isso aí, ele falou isso no manchete do Jornal Globo. O discurso de posse era o discurso de não à velha política, fim da politicagem, antipolítica. Acabou tomar lá da cá. A prática levou a isso, ao orçamento secreto, e eu entrego o meu governo para se salvar. E aí, para se salvar, por estilos diferentes e por uma postura de estadista, postura republicana diferente, é o que o Lula diz. Sabe o que acontece quando o Lula diz que o governo não é dono da verdade? Que o Lula é um personagem, toda a minha admiração, é sábio. Ele faz eleitura, o mesmo povo, né, o que deu a ele 3 eleições. Sua Majestade, o eleitor, elege esse Congresso lamentável, que mudam os CPFs, mas a composição social é a mesma. É um Congresso elitista, de homens ricos, brancos e velhos. Esse é o Congresso brasileiro. Totalmente descolado da realidade. Se você for para o censo, o último censo que foi feito aí recentemente, e comparar o que diz o censo da população brasileira e fizer um censo do Congresso Nacional, sobretudo a Câmara dos Deputados Federais e deputadas, você vai ver que não reflete a representatividade. Infelizmente, por várias razões, que não dá mais de um programa aqui, o eleitor e a eleitora brasileira elegem representantes que não os representam. E aí o Lula é obrigado a dizer isso. Eu tenho a legitimidade, mas eu não sou dono da verdade, porque o mesmo cidadã que votou em mim, votou no Efraim Moraes, que eu citei aqui hoje, votou nos candidatos do Valdemar Costa Neto, votou nos filhos do Bolsonaro, né? Então, votou no Arthur Lira. Felizmente não votou no Renan Filho para governador, mas votou no Arthur Lira com todo esse poder. Já votou no Eduardo Cunha, foi para São Paulo, quebrou um pouco a perna. Então, esses personagens, aí é correlação de forças. Correlação de forças. Eles se impõem. Agora, o nível de imposição deles é bem menor, como você já reconheceu, do que no governo. Jair Bolsonaro, né? Mas é isso. Eu falo isso sempre para meus alunos, mas é uma coisa muito... Bolsonaro diz... Olha só o que eu estou falando. Bolsonaro diz que está entregando a alma do governo à ilha do Centrão. O glorioso Ciro Nogueira. Viu como é que a turma aqui é eficiente? E está entregando com vontade. Olha o sorriso. Pois é. Olha o sorriso. Botou na Casa Civil, nomeou ele ministro da Casa Civil. Como diria aquele narrador, né? Que beleza. Pois é, viu como é que eu tô com a memória boa? Eu não esqueci, viu? Então tá aí. É desse jeito, mas a coisa, de certa forma... Mas, infelizmente... Obrigado, pessoal da técnica. Eu falo isso com os meus alunos, mas é um pouco aquele exercício do beija-flor, né? Eu falo, vocês precisam se atentar no voto para deputado, para deputada, para vereadora, para vereador, que às vezes não. Via de regra é menos... A sociedade fica nesse clima de Fla-Flu, Lula e Bolsonaro, mas...
E aí o Centrão se põe nisso, né? Nas bancadas. Bancada religiosa, bancada do agro, bancada da bala. Da São Bíblia, essas bancadas, falei religiosa. Bala, Bíblia e boi. São essas bancadas que criam esse constrangimento. É preciso que os jovens, as mulheres, os negros, as negras, passem a olhar melhor. Os verdadeiros cristãos. Vota no cristão, não vota no fariseu, não. Que pra mim é a bancada dos fariseus. E olha que eu não professo, não congrego, né? Mas compreendo. Minha mãe é muito religiosa. Então, agora, o que eu ouço de pessoas falando em evangelho, falando em cristianismo e tendo uma prática diferente. Eu conheço, a gente conhece. Tem um amigo que é um teólogo aqui de Campos, professor Edier, que também é servidor público da Justiça, escreveu um livro dessa grossura, tratando sobre teologia. Eu não li o livro todo, mas li algumas partes e quero ler em breve mais outras partes, que é muito interessante a crítica que ele faz às instituições religiosas e o desacordo entre o que se prega e o que está na Bíblia, que é a questão que a Bíblia é interpretativa também, né? Sim. Mas, Fábio, para a gente encerrar o programa, estamos aí por 9 minutos aí. Passa rápido. Conversa boa, passa rápido. Uma pergunta aí, eu estou vendo alguns comentaristas aí, ontem eu estava vendo até o 247, jornalistas sérios, né, que tem lá, né, fazer previsões catastróficas sobre a Argentina, dizendo que Milei não chega ao final do governo. Porque lá não tem centrão, lá não tem centrão, lá a coisa é definida, né? Eu acho o que você acha, como analista, o Milei leva esse governo até o final, como o Macri levou, que era o antecessor do Alberto Fernandes, era um liberal, tirou Cristina Kirchner, a esquerda, os argentinos puseram um de direita, Macri, um bilionário, um empresário e de sucesso, vamos colocar assim. Foi presidente do Boca Juniors. Argentina, foi presidente do Boca Juniors, hoje apoiou esse rapaz, o Milei, mas você acha que ele leva esse governo até o final? Porque o povo argentino é um povo extremamente politizado, ao contrário do censo do Brasil. E aí? Eu acho, Zé, que o Milei, eu acho provável que ele não conclua o governo se ele mantiver o discurso de campanha. É a mesma coisa do Bolsonaro. Acabamos de falar aqui. O Bolsonaro teve um discurso de campanha em 2018 e depois a matéria que você recuperou aqui entregou a alma. Se o Milei mudar o tom do cante, já começou a mudar um pouco. Já mudou. No segundo turno. Se ele entregar a alma pro Macri e pra dona lá, que foi a terceira... Buric. Se ele entregar a alma para esses setores, ele pode chegar ao final do governo com muita dificuldade, porque o peronismo ainda tem a maioria do Congresso. Ele não vai ter vida fácil. Se ele radicalizar e mantiver o discurso de campanha sectário de extrema-direita, é um risco que ele corre de não chegar, de ser empichado. Pois é desse jeito aí. E a Argentina é um país importante, até a gente estava comentando... Ele vai escolher se ele quer ser um Bolsonaro, CD, ou se ele quer ser um Collor. Inclusive, Milei muda discurso e diz que Lula será muito bem na posse, Correio Brasiliense. Pois é. Foi rápido, né? Já afinou, Milei? Já mandou abraço para Xi Jinping, ontem, mandou, acenou para Xi Jinping. Tá melhorando. Ele tá amansando. Vamos usar essa... Vamos ver como é que os eleitores dele veem isso também, né? Mas é isso que eu tô falando com você. Eu não dou um mês para o povo argentino estar na rua batendo panela, reivindicando. A gente sabe que a sociedade argentina, os sindicatos lá são muito fortes, eles são muito organizados. Tá aí, Milei, Lula, né? Milei chamou Lula de comunista, chamou Lula de... Disse que não ia conversar com Lula. Disse que não ia conversar com Lula. Nem com a China, nem com Xi Jinping. E agora já tá aí, já mudando totalmente o seu discurso, vendo que o discurso de palanque é um... Esse é o fenômeno da política hoje. Cientista. Nesse mundo hoje das redes sociais é o que a gente falava. Da pergunta que vocês fizeram da medalha lá
da Michele Bolsonaro. Olha aí, ó, aquela Diana Mondino afirmou que gostaria que Lula estivesse na cerimônia e disse que o novo governo vai convidar Lula para vir à posse. Olha só que coisa... Então, o que acontece? Nesse aí, mundo rapaz. hoje da política, nas redes sociais, tem o discurso e tem a realidade. Mas com um país como a Argentina, na situação econômica que está, abre mão de relações comerciais com o Brasil e com a China. Estava na cara que ele estava falando isso para um setor radicalizado da sociedade, que não é nenhuma novidade. Setores que, na origem do fascismo, na década de 1920, era isso. Você falava absurdos para setores radicalizados num ambiente de crise, da Grande Depressão, só que lá tinha um diferencial. Você usava as armas para dar golpe do Estado. O Hitler tinha base social grande, mas ele chegou ao poder dando um golpe do Estado. Hoje, né, onde a questão institucional democrática, mais ou menos democrática, se coloca, o cara tem que falar para o radicalizado, senão vai dar um golpe malgrado, como os que foram do Capitólio, do 8 de janeiro, ele tem que falar com o eleitor despolitizado, radicalizado. Jovem sem esperança. E que adere ao fascismo, quer ouvir. Mas depois, na hora de governar, dentro da institucionalidade, dentro de uma ordem constitucional, ele tem que rever isso, porque senão é tiro no pé. Léo, meu amigo, chegamos ao fim do programa. As suas considerações finais. Não, só queria fazer uma última pergunta rapidinho aqui. Você acha que se ele governar, pragmaticamente ele vai perder um pouco da base de apoio dele? Porque ele enganou parte do eleitorado, né? É o estelionato eleitoral, o discurso dele. Pois é, porque se ele tá na seguinte encruzilhada. Se ele cumprir o que ele prometeu, ele acaba com a Argentina e vai ser deposto. Se ele governa de maneira razoável, ele vai descumprir tudo que ele prometeu, porque ele só prometeu absurdo. E aí? Aí, Léo, eu confesso que eu não conheço suficientemente esse eleitorado de extrema-direita argentino para dizer. Se ele der a sorte que o Bolsonaro deu, porque o Bolsonaro tem uma fidelidade canina aqui do que se convenciona chamar de bolsonarista. O Bolsonaro rompeu com o Moro foi pro inferno. Sim. Bolsonaro entregou a alma às pessoas que os bolsonaristas passaram a achar o Lira bonito. Então, assim, o Bolsonaro tem um poder de fanatismo que exerce sobre esse segmento dito bolsonarista no Brasil, que se o Milei conseguir, os caras vão dizer, não, o Lula é bacana, né? Tá mas bom. eu não sei. Vamos ver, né? Temos que ver como é que é. Quem é argentino não é meio diferente da gente. Muito diferente. Essa série do Netflix é interessante também, Argentina. Vamos ver o próximo capítulo. Como é que essa extrema-direita, esse eleitorado de extrema-direita argentina reage a isso. Sim. Léo, e Mas é isso, agradecer muito ao professor Fábio pela presença, pelo papo sensacional, agradecer ao Zé pela companhia de sempre, agradecer ao Derek, Josiel e você que ficou assistindo a gente aqui, pedir mais uma vez para você, gostou desse programa? Esse botãozinho aqui do lado com a setinha, aperta para compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Daqui a pouco os políticos estão comentando lá no... Vamos ver. Será que vão comentar Espero não lá? apanhar, não. Fábio, meu amigo, as suas considerações finais. Agradecer a vocês, querida, a oportunidade de estar aqui tendo esse papo com vocês. Como disse a minha amiga Larissa Manhães, um abraço para ela, que é parceira da Rafaela Machado lá. Sim. Ontem ela entrou e comentou essa bancada de peso. Realmente, o mais pesado massa corpórea sou eu, mas em termos de talento e de visão política, estamos aqui. Estou no meio de dois craques, é um prazer e estou à disposição de vocês. Sempre. Muito obrigado. Agradecemos aí ao Léo, companheiro, amigo. Estamos aí dividindo aí esse programa já há algum tempo. É uma honra pra gente. Agradecer ao professor Fábio. Agradecer aos companheiros da técnica também. Um abraço. Sem dúvida. Agradecer ao professor Fábio Siqueira, do IFE, grande intelectual da nossa cidade, historiador, cientista político. Quero dizer, Fábio, que você já faz parte da nossa bancada aí, como Gilberto e outros companheiros aí. Nós vamos sempre convidá-lo para participar e ouvir sempre, né?
essa opinião balizada sobre os fatos que acontecem no Brasil, no mundo, na nossa cidade. Quero agradecer a nossa técnica aí, impecável hoje, viu? É só a gente pedir que a rapaziada comparece aí. E pelo preço, digo uma coisa, hein? É tudo por amor, rapaz. Aqui não tem patrocínio, não. É por amor, rapaziada. Boa gente. E agradecer aí aos nossos internautas. Um grande abraço e até semana que vem, pessoal. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campo.